antes da Hermione usar o Vira-Tempo, antes do Doctor usar a TARDIS e antes do Marty McFly usar o DeLorean, tínhamos a Máquina do Tempo, do H.G. Wells, logo depois da abertura. Gente, hoje nós vamos falar desse livro aqui, A Máquina do Tempo, um grande clássico da literatura de ficção científica do escritor britânico H.G. Wells. Então, para quem não sabe, H.G. Wells é um dos grandes pioneiros da literatura de ficção científica, juntamente com o Júlio Verne. Mas parece que os dois não se davam muito bem, eles não se bicavam. Então, enquanto o Júlio Verne se voltava mais para as ficções voltadas para aventuras, como por exemplo, desbravação de novos mundos, viagens com maquinários que ainda não existiam na época ou que estavam em seu início e tudo mais, o H.G. Wells era mais voltado para a ficção científica que explorava o que o ser humano não conhecia ainda, como viagens no tempo, ou então vidas em outros planetas, ou então fórmulas mágicas que deixavam você invisível, ou coisas do tipo. Então nós temos a nossa história, que já é muito famosa hoje em dia, porque foi adaptada para dois grandes sucessos do cinema, de mesmo nome, A Máquina do Tempo também. A história é a seguinte: a gente tem o nosso viajante do tempo. Sim, o Wells em nenhum momento do livro dá nome ao seu personagem principal. Ele somente o chama de viajante do tempo. E o viajante do tempo, ele está então em sua roda de amigos em uma noite de um jantar muito importante, onde ele está esclarecendo para os amigos dele que ele foi o inventor de uma máquina que consegue dobrar a quarta dimensão. Aí você vira pra mim e pergunta: Rubens, o que é a quarta dimensão? Então, a quarta dimensão é, de acordo com o nosso personagem aqui, uma dimensão chamada de tempo, que é onde o ser humano não consegue se mover, se deslocar. A gente tem as três dimensões conhecidas: frente e trás, lado e outro lado, e cima e baixo. E então a gente tem a quarta dimensão, que é inexplorada pelo homem, que é a dimensão do tempo. Tudo isso de acordo com o nosso personagem. Ele diz então que ele conseguiu construir um aparato, conseguiu construir uma máquina que nos dá poder de viajar sobre o tempo e então explorar a quarta dimensão. E claro, ele é ridicularizado pelos amigos dele que estão ali, que são amigos muito importantes, que é então um editor, a gente tem um repórter e por aí vai. E esses amigos então ridicularizam ele, falam que isso é impossível, e eis então que ele vai e tem uma pequena máquina do tempo, pequenininha assim, e coloca na frente deles diante de uma mesa e fala: eu vou fazer essa máquina avançar no tempo e vocês vão vê-la desaparecer da nossa frente. Eu vou ver se eu coloco para vocês aqui uma imagem de como que é essa máquina do tempo. Então, essa máquina do tempo que vocês estão vendo aí agora é a máquina que ele tem em tamanho miniatura. Ele vai, pega essa máquina, coloca diante deles, aciona uma alavanca e a máquina desaparece como que por passe de mágica na frente dele. Eles ficam maravilhados com aquilo, mas ainda assim se recusam a acreditar que a máquina viajou no tempo. E ele fala: não, se vocês quiserem, eu tenho aqui para vocês uma máquina em tamanho real, ou seja, essa máquina vai ser um tamanho grande que permite um ser humano, um homem, conseguir viajar no tempo através dela. E com certeza ele vai usar essa máquina, né, pessoal? Então, o nosso viajante do tempo, mais que depressa, assim que os amigos dele que o ridicularizam saem da casa dele, ele usa essa máquina. E não é que ele realmente viaja no tempo, ele vai parar então muitos anos à frente do seu tempo, e o ano é 8002-701. E esse ano, a raça humana como a gente conhece já não existe mais. Nesse ano então ele conhece duas derivações da raça humana: os Eloys, que são caracterizados por ser um povo baixinho, do tamanho de crianças, que tem o rosto muito liso, muito perfeito, muito bonito, os cabelos claros, e que são, digamos que, têm uma atitude mais infantil. Eles são muito ingênuos, eles são muito puros, eles são muito bons, eles são esse tipo de pessoal. E muitas vezes, por vez, perdem o interesse rapidamente nas coisas. Por exemplo, eles têm muita curiosidade quando ele acaba de chegar nesse mundo, mas pouco tempo depois eles já começam a agir como se ele fosse uma pessoa comum dali mesmo. E o outro ser que ele descobre que é uma derivação da raça humana são os Morlocks. E os Morlocks, então, eles vivem no subterrâneo, eles vivem no subsolo. E esses Morlocks são monstruosos, são bestiais, com olhos grandes e que os permitem enxergar no escuro. Muitas vezes os olhos deles brilham no escuro, igual gato, igual coruja. Eles são enormes, musculosos, muito pálidos e aquela coisa horrenda.
E eu não posso dizer mais nada porque estragaria a sensação de ler esse livro pela primeira vez, porque o livro, como vocês podem ver aqui, ele é bem fininho. Então eu não posso contar mais nada para vocês. Eu só digo uma coisa. Gente, que livro bom, que livro bom, que livro bom. É bom demais da conta, gente. É muito bom. Primeiramente eu tenho que dizer que essa versão aqui, essa edição que eu tenho aqui é muito bonita, eu gostei, embora ela seja simplista, eu gostei demais dela. Ela me foi cedida então de parceria pela Suma de Letras e o selo aqui no caso é o Alfaguara. É uma edição simples, mas bonita, é uma edição eficaz, com orelha e tudo mais. Eu gostei demais da revisão, eu não encontrei erro de português nenhum. A diagramação aqui foi muito boa também, tem um espaçamento ótimo entre as letras aqui, a fonte é um tamanho bom. É um livro gostoso de se ler, tanto pela escrita do Wells, quanto pela edição que a Suma de Letras Alfaguara fez para esse livro aqui. A escrita do Wells é excelente, mais uma vez então entramos aqui no campo da ficção científica, e o Wells, embora ele esteja nesse gênero, ele não é aquele tipo de autor que nos força a entender o funcionamento da máquina dele. Ele não fica então páginas e mais páginas explanando sobre como aquela máquina funciona. E isso era o que irritava o Júlio Verne, que até então não gostava do Wells, porque o Júlio Verne falava que o Wells inventava e não explicava como que as máquinas dele funcionavam. E isso daí era o que irritava muito o Verne. Então o Wells ele não tem esse problema que muitas pessoas não gostam, né, de ficar explicando páginas e páginas sobre como funciona aquela máquina. Ele tem uma linguagem fluida. Gente, vocês têm que ver que a linguagem dele vai ser um pouquinho lenta pelo fato de ser escrita no século XIX. Mas mesmo para ser uma literatura do século XIX, é uma literatura fluida, é uma literatura que você consegue avançar rápido nela, porque ele não usa palavras de vocabulário difícil, ele não usa palavras que já caíram em desuso, ele usa palavras que facilmente um leitor mediano consegue compreender. A história é rápida, o livro é fino, então a história é rápida, ela tem somente um plano, ou seja, você não vai ter mais linhas narrativas, você vai acompanhar somente a história do viajante do tempo aqui, e é uma história que te faz pensar quando você chega ao final dela, porque você fica pensando como que a raça humana chegou até aquele ponto. E durante o livro, o próprio Wells vai nos dando então explicações de por que a raça humana dissolveu em duas raças paralelas. E você fica com aquilo na cabeça e você realmente cogita que aquilo pode ser possível. E é muito interessante, gente. É um livro de leitura obrigatória para quem é fã da ficção científica e também para quem é fã de uma boa aventura, porque, né, gente, livro sobre a máquina do tempo é excelente. Agora eu vou falar um pouquinho mais rápido sobre os dois filmes que tem então esse livro aqui. Ele foi adaptado pela primeira vez em 1968, com um filme de nome A Máquina do Tempo, também o mesmo nome do livro. E esse filme fez muito sucesso, até hoje ele é considerado como um clássico do cinema. É um filme excelente, eu vou colocar a capa dele aqui para vocês verem. O filme é muito fiel à obra literária, é muito parecido, tem pouquíssimas mudanças. E ainda assim é um filme muito divertido, é um filme muito interessante. O final do filme difere um pouquinho do livro, porque os produtores e o diretor preferiram dar uma linguagem mais cinematográfica para a obra. Então o final é bem mais movimentado, bem mais cheio de ação que o final do livro. Mas ainda assim é um filme excelente, é um filme muito bom e é perfeito como adaptação literária para cinema. Agora o segundo filme, se eu não me engano, ele é de 2001 ou 2003, eu não tenho certeza, pessoal. O segundo filme já é bastante famoso também, mas ele não chega nem próximo da genialidade e da qualidade que o livro tem. O segundo filme, então, eles optaram muito pela comercialização da história, ou seja, é um filme extremamente comercial, é um filme extremamente diferente do livro, a não ser a sua ideia principal, a ideia principal de um professor, de um cientista que inventa a máquina do tempo, tá lá. Esse negócio também de viajar para o futuro e encontrar essas duas raças humanas diferentes também está lá, mas é por aí que para. O restante da história é extremamente diferente do filme para o livro. O livro é muito mais significativo no quesito passar uma mensagem. O filme é puramente um filme de diversão. É um filme para você se divertir, assistir e só isso. Ainda assim não peca como filme. Como um filme ele é muito proveitoso, mas como adaptação ele é muito fraco. Mas eu recomendo que vocês assistam os dois, encarando desse ponto, que o filme de 68 é uma boa adaptação e o filme de 2001, 2003 é um filme, somente um filme de ação normal. Eu tenho que falar para vocês que a partir de hoje, então, nós vamos ter uma série de
vídeos aqui no canal sobre as obras do Wells. Então todas as semanas, vou ver se eu consigo fazer todas as semanas uma resenha de um livro do H.G. Wells. Essa primeira semana a gente começou a tocar uma Máquina do Tempo, né? Semana que vem eu vou colocar sexta-feira a resenha da Guerra dos Mundos e por aí vai. A nota para esse livro aqui então é de 5 corujinhas, porque merece mais. É um livraço excelente, todo mundo deveria ler isso daqui. E fica a dica. Então, povão, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, até lá.